dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais esse dia, nessa quinta-feira, para meditarmos a palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje nós iniciamos um novo livro da Bíblia, que é o livro de Ruth. Tiago vai falar um pouquinho mais para nós. Sim, esse é um livro tão curtinho, nós vamos dividi-lo em duas partes. Hoje vamos ler Ruth capítulos 1 e 2 e amanhã vamos concluir já essa leitura, lendo os capítulos 3 e 4. Ruth é uma história de fidelidade, a fidelidade de Deus na vida do seu povo, quando ele vem mais uma vez salvar o povo de Israel depois de uma fome tão forte que levou algumas pessoas a saírem da terra de Israel para se instalarem nas regiões ao redor, como a história de Elimeleque e Noemi. E também a história de fidelidade do seu povo. Nós vamos ver um pouquinho sobre a história de Boaz, Noemi e Ruth. Noemi foi uma mulher que, mesmo com todo o sofrimento que ela atravessou, com todas as dificuldades, falta de conforto e inconveniências na sua vida, ela manteve a sua fidelidade a Deus. Nós vamos ver como Noemi, assim como Jó, passou momentos tão difíceis a ponto de reconhecer que a mão do Senhor estava contra ela. Noemi declarou que o Senhor fez a vida dela amarga. Mesmo assim, ela era fiel a Deus e ela viu a bênção de Deus sobre a vida dela e sobre a sua descendência. Esse livro de Ruth me leva então a refletir que a nossa vida não tem a ver com o conforto de que nós desfrutamos agora, com as bênçãos que nós recebemos. Deus é bom, tudo que Ele faz é bom, e Ele tem bons planos para nós, mas a verdade é que o centro da nossa vida, satisfação nas nossas vidas, não depende do conforto ou das circunstâncias momentâneas ao nosso redor, mas sim da fidelidade de Deus. Não servimos a Deus porque Ele fez algo bom para nós, servimos a Deus porque Ele é o único Deus. E hoje queremos orar também pelo Brasil nessa data especial. Vamos orar e proclamar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador do Brasil. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua família, sobre a nação brasileira. E queremos orar também pela paz ali em Israel e pelas nossas famílias. Sim, vamos orar então para nós iniciarmos e depois ao final o Tiago vai estar orando pelas nossas famílias e por todas essas causas que ele disse. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado, Pai, pela tua oportunidade de nós vivermos mais um dia, Pai, debaixo da tua bênção, da tua paz e da tua presença. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe essa nova leitura de Ruth, que seja um tempo, Pai, especial com cada um que tem se unido a nós para ler esse livro. Revela-te a nós, Pai. Amém, nós Pai. Consagramos essa nova leitura a Ti e pedimos a Tua bênção. E fala conosco no dia de hoje, enquanto nós lemos, Pai, Ruth, que a Tua ministração, que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar no profundo dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Diz assim então essa linda história, Ruth capítulo 1. Na época dos juízes, nós acabamos de ler a história dos juízes. Anteriormente aos reis de Israel, havia um momento em que o povo de Israel não tinha reis. Cada um fazia o que lhes parecia certo, mas Deus levantou em momentos de dificuldade para o povo de Israel líderes que foram chamados juízes, como Sansão, Jefité, Débora, uma mulher guerreira, valente, entre outros, para salvar o povo de Israel. E essa história se passou nesse contexto, na época dos juízes. Houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, ele foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Observe que Noemi decide voltar com as suas 2 noras. Essa é a sua resolução. Eu vou pegar Orfa, eu vou pegar Ruth e vou voltar para a terra de Israel com essas 2 mulheres que moravam com Ruth depois de um momento de luto, um momento de perda. A vida de Ruth estava amargurada. E quando Noemi soube que o Senhor veio em favor do seu povo, ela decidiu então voltar daquela região de Moabe
para Israel com Rute e com Orfa. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então essa sogra está liberando suas noras para que elas possam construir família, para que elas possam viver a vida delas. Mas vamos ver o que vai dar essa história. Noemi deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Olha que forte essa palavra. Noemi declara que a mão do Senhor, a mão de Deus se voltou contra ela. E essa mulher permanece fiel ao Senhor. Verso 14, Rute 1:14. Então, elas começaram a chorar alto de novo. Orfa depois deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Rute, porém, respondeu... Alguma coisa? Não, eu ia falar Rute. Rute, porém, respondeu... Olha que lindas as palavras de Rute também. Rute diz à sua sogra Noemi: Não insista comigo que te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores, irei, e onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, que tem o significado agradável. Melhor que me chamem de Mara, que é amargurada. Então, quando ela chegou, todo mundo, a Noemi está aqui, todo mundo estava feliz dela estar lá, e o nome dela significa agradável, né? Agradável, mas ela falou: não me chamem de Noemi, de agradável, me chamem de Mara, da amargurada, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Rute, a Moabita. E elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então nós vemos aqui que Noemi e Rute, elas estavam passando por um momento difícil, elas estavam passando por essa perda de seus maridos, elas estavam em luto, estavam num momento difícil, e Noemi estava ali junto com a sua nora, e elas estavam indo para essa nova terra com novas oportunidades, com novas, mas o pensamento delas ainda não estava completamente vendo o que Deus podia fazer, mas elas estavam ali, constantes, continuando fiel a Deus, né, meu irmão? Assim como há pessoas que acham que a situação está boa ao seu redor, que a vida está boa porque a carreira está indo bem, as finanças estão prosperando,
mas na verdade a vida daquela pessoa está prestes a sucumbir, a pessoa está confiando em algo que não é fidedigno. É possível também o oposto, pessoas que não estão vendo as situações boas ao seu redor, as circunstâncias não estão favoráveis, mas se essa pessoa tem a sua fé em Deus, ainda como Noemi, que viu que a mão do Senhor estava contra ela, que o Senhor lhe havia trazido desgraça, ainda assim ela olhava para o Senhor como o único Senhor da vida dela, como o único Deus, e reconhecendo, por mais que Ele fez tudo isso, Ele ainda é Deus. Por mais que a minha vida não esteja tão boa, Ele ainda é Deus. E Noemi é uma história de fidelidade, de lealdade, que vai se tornar uma bênção na vida de Ruth, na vida de todo o povo de Israel, como nós vamos ler. Vamos avançar a ler um pouquinho mais sobre o capítulo 2. Hoje nós vamos manter o nosso foco na história de Noemi e amanhã nós vamos refletir sobre a história de Ruth. Então, Ruth, capítulo 2, bem curtinho, diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Ele era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? Ruth chamou a atenção de Boaz rapidamente. E o capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu para recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. E Ruth inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: Por que achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que lindo, né? Sobre o Deus de Israel, cujas asas você veio buscar refúgio. Então, aqui mostrando ainda que a situação não estava favorável, era difícil, ainda assim eles estavam reconhecendo esse cuidado de Deus sobre a vida dessa família. E aí ela disse: Continue eu ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. Eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se assentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados, e ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não a impeça. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada, ou seja, algo aproximadamente entre 20 e 40 litros de cevada, uma quantidade bem grande para um único dia. Carregou-a para o povoado, e a sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Ou seja, Noemi tinha preparado uma refeição para si, mas ela pensou em Ruth e deixou parte, uma sobra daquela refeição
para Ruth se alimentar ao chegar daquele dia intenso de trabalho, em um lugar novo, em uma linguagem nova, em uma cultura diferente da qual ela estava acostumada, após um dia difícil. E a sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth a Moabita continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita, ou seja, nos próximos dias volte para trabalhar aqui na minha fazenda. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Então a gente pode começar a ver o cenário melhorando aqui, elas reconhecendo o favor do Senhor, a bênção do Senhor, e que o Senhor tem dado, ele é fiel, então a fidelidade dele tem se mostrado nessa nova terra sobre a vida de Noemi, que era a terra dela, e a vida de Ruth, que era uma moabita, agora vivendo ao redor do povo de Israel. Sim, essa história vai mostrar e repetir várias vezes o termo lealdade ou fidelidade, como Ruth foi fiel à sua sogra Noemi, como Noemi, mesmo em um momento de luto, de dificuldade, se manteve leal ao Senhor, mesmo reconhecendo que a vida dela era amarga, porque de fato era, ela estava atravessando um momento de crise, um momento de tanto desconforto na sua vida, mas ela reconhece, como disse a Ruth, que o Senhor é leal e ele não deixa de ser leal e bondoso para com os vivos e com os mortos, fazendo menção à família do seu marido, que a recolhe de volta quando elas chegam de novo ali na terra de Israel. Nós vamos ver como a fidelidade de Deus se manifesta ainda de formas extraordinárias na vida de Ruth e de Noemi amanhã, ao concluirmos essa leitura. Sim. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Vamos orar pelas crianças, como meu sogro Wagner menciona ali. Deus abençoe as crianças. Feliz Dia das Crianças hoje. Vamos orar pela nossa nação, o Brasil. Sabemos que muitos de vocês acompanham aí do Brasil. Eu e a Rafa estamos aqui no Texas hoje, mas nos lembramos com carinho da nossa nação nesse dia de feriado, que o Senhor possa abençoar o Brasil. E vamos orar também pela paz em Israel. Vamos Amém. Orar juntos? Pai, nós te damos graças, como Noemi declarou: o Senhor é um Deus leal e bondoso, o Senhor não deixa de ser fiel, e por isso nós reconhecemos que o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Te agradecemos pelas suas bênçãos em nossas vidas, mesmo quando não temos tudo o que queremos, quando queremos, do nosso jeito, o Senhor tem planos para nos prosperar, obrigada, para nos dar esperança e um futuro. Obrigada, e nós nos lembramos disso, Pai, com esperança e com gratidão ao Senhor. Oramos por essa pessoa que está conectada conosco hoje, pedindo que ainda que a vida dessa pessoa esteja amargurada como estava Noemi, esteja atravessando um momento de luto, um momento de crise, de tamanho desconforto, sem precedentes, nós pedimos que o Senhor renove a esperança no coração dessa pessoa. Declaramos a tua paz, declaramos forças renovadas para prosseguir. Amém, Senhor, em nome mesmo de Jesus. Em meio ao luto, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio às mudanças e dificuldades, que nossos olhos estejam no Senhor. Nos lembramos das palavras do salmista Davi, que disse que os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, assim e o seu rosto jamais mostrará decepção. Amém, eu e a Rafa pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a tirarmos os nossos olhos das circunstâncias ao nosso redor e olhar para cima, para o Senhor, que é bondoso e não deixa de ser leal. Amém, nós oramos, Pai, apresentando ao Senhor cada nome e pedido de oração que são agora mencionados diante do Senhor, e abençoamos essa pessoa que ora conosco, sua família, o seu lar. Pedimos também em favor da nação do Brasil hoje, que o Senhor venha abençoar cada criança, Pai. Nós pedimos Senhor, proteção para as mentes e corações dos nossos filhos Amém, e das crianças, Senhor, especialmente no nosso Brasil. Pedimos que o Senhor proteja, blinde os nossos filhos contra toda ideologia, contra toda
política, contra tudo que se levanta contra o conhecimento do teu evangelho. Sim, meu Pai. E que o Senhor revele Jesus aos nossos filhos. Amém, Mesmo Pai, enquanto que eles possam dormem, que eles conhecer o tenham Senhor, sonhos Pai. com o Senhor. Amém, Que eles possam ter Senhor, que assim acesso à seja. verdade da tua palavra. Amém, A verdade Senhor, em que nome liberta. de Jesus. E que o futuro do Brasil, Pai, seja abençoado. Sim, Para a meu Pai. glória do teu nome. Oramos também pela nação de Israel, pedindo paz para aquela terra. Clamamos a tua misericórdia sobre as crianças, sobre os turistas, Amém, sobre as Senhor, famílias, em Pai. nome de Tantas Jesus. famílias, praticamente cada família em Israel hoje tem luto, Pai, por um familiar ou por um amigo que foi morto ou Tem capturado, misericórdia, levado meu cativo pelo inimigo. E a tua palavra nos lembra que o Senhor, o Redentor de Israel, Amém, é Senhor forte Jesus. e dará ao Sim, seu povo livramento e sim, salvação, meu Pai, em como nome tantas de vezes o Senhor já Jesus. fez nos séculos e Traga milênios que se salvação, passaram. libertação a Nós esse oramos por povo, meu Pai. salvação para Israel, por uma revelação do seu amor, do seu Amém, cuidado, Senhor. da sua proteção de formas extraordinárias. Abençoamos Israel, declaramos paz sobre Jerusalém e Amém, sobre cada Senhor, em cidade, nome de cada vila e Jesus. cada família. Sim, meu Abençoamos Pai. também aqueles que são espalhados pelas nações, que têm seus familiares e história ligados ao povo de Israel. Pedimos por tua paz, por tua graça e por teu socorro nesse dia de hoje, Pai. Nós oramos na certeza de que o Senhor nos ouve e nos responde. Em nome de Jesus, oramos e te damos graças. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe muito seu dia. Então, nós voltamos assim amanhã seja. para terminar, né, para concluir o livro de Ruth e meditarmos na palavra de Deus. Amém. Deus os abençoe muito. Nós amamos vocês.